Bom dia, paz do Senhor, meus irmãos. Nós estamos, graças a Deus, mais uma manhã de domingo e nós vamos ter o privilégio de meditarmos na palavra do Senhor. E aí já vamos convidar os irmãos também a irem chegando. A irmã Jane já está lá, Pai do Senhor, irmã Jane. E também o Rubens também, irmão Rubens. Deus que abençoe, bom dia, paz do Senhor aos irmãos. Bom, meus irmãos, nós vamos continuar, nossas reflexões nos domingos de manhã, na nossa IBD. E nós já tivemos anteriormente um estudo sobre Filipenses, a carta de Paulo aos Filipenses, e hoje eu vou voltar a essa carta e provavelmente voltarei a ela nos outros domingos, porque eu vou abordar esse tema novamente devido à riqueza mesmo de conteúdo que é essa carta e a importância dela para nós. A paz do Senhor, irmão Rubens. Um grande abraço, meu irmão. Deus abençoe sua vida, querido. E então nós vamos refletir e vamos meditar novamente. Então eu vou pedir também aí a Manjane que vai passando lá o convite para os irmãos, para a gente ir chegando aqui, para a gente começar o nosso estudo, para não demorar muita coisa, né? E também eu vou avisar os irmãos, já deixar registrado aqui na live, que nós teremos o nosso culto presencial hoje na igreja. Então, às 18h30, nós teremos o nosso culto. Então, eu quero convidar os irmãos, né, que são da nossa igreja, você que quer visitar também a nossa igreja, os amigos. Hoje às 18h30 nós estaremos fazendo o nosso culto lá. Então, fica registrado aqui que nós vamos ter o nosso culto presencial. A Carlinha também já acabou de chegar. E aí eu vou pedir para colocar os links também, né? Para ir ajudando. Bom dia, Carla. Bom dia, paz do Senhor. E bom dia também ao esposo, ao pastor Jefferson também. E Deus abençoe os irmãos de nossa igreja. Graça e paz, meus irmãos. Que Deus abençoe, né, a semana de cada um de nós. Meus irmãos, eu quero convidá-los então para a gente ganhar tempo, para os que podem abrirem a Bíblia em Filipenses, capítulo de número 1. Nós vamos ler os 26 versículos do capítulo 1, de 1 até 26, para nossa compreensão maior do que vamos falar aqui nessa manhã. E o texto de Filipenses 1, de 1 a 26, diz assim: Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos. Graça e paz a vós outros da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Dou graças ao meu Deus por tudo que me recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós nas minhas orações, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Aliás,
É justo que eu assim pense de todos vós, porque vos trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos sois participantes da graça comigo. Pois minha testemunha é Deus da saudade que tenho de todos vós, na terna misericórdia de Cristo Jesus. E também faço esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e toda a percepção, para provardes as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais, e a maioria dos irmãos, estimulada no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Alguns efetivamente proclamam a Cristo por inveja e por porfia, outros, porém, o fazem de boa vontade. Estes por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. Aqueles, contudo, pregam a Cristo por discórdia, insinceramente, julgando suscitar tribulação às minhas cadeias. Todavia, que importa? Uma vez que Cristo, de qualquer modo, está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também com isto me regozijo. Sim, sempre me regozijarei, porque estou certo de que isto mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação. Segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado, antes com toda a ousadia, como sempre, também agora, será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porquanto, para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Ora, de um e outro lado, estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Mas por vossa causa é mais necessário permanecer na carne. E convencido disto, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vós, para o vosso progresso e gozo da fé, a fim de que aumente, quanto a mim, o motivo de vos gloriardes em Cristo Jesus pela minha presença de novo convosco. Que texto magnífico, né? Que texto fabuloso. Eu gostaria de começar, de iniciar aqui nessa manhã a nossa reflexão com a leitura de um texto para os irmãos. E esse texto diz assim: quero comprar uns R$ 10 de evangelho, por favor. Não quero muito, só o bastante para eu ser feliz, mas não tanto que eu fique viciado. Não quero tanto evangelho a ponto de aprender a odiar a cobiça e a lascívia. Com certeza, não quero tanto a ponto de aprender a amar meus inimigos, a valorizar a autonegação ou contemplar o serviço missionário em alguma cultura estrangeira. Quero êxtase, não arrependimento. Quero transcendência, não transformação.
Quero ser valorizado por algumas pessoas agradáveis, perdoadoras, de mentes esclarecidas, mas eu mesmo não quero amar os que são de raças diferentes, especialmente se elas cheiram mal. Quero o evangelho suficiente para tornar segura a minha família e bem comportados meus filhos, mas não a ponto de ter de redirecionar minhas ambições ou ampliar demais as minhas doações. Por favor, me dê apenas uns R$ 10 de evangelho. Texto forte, né? Bom, é claro, meus irmãos, que nenhum de nós seria tão grosseiro, né? Seria tão mal educado a ponto de falar, de colocar nessas palavras coisas que acalentamos muitas vezes no coração. Mas a maioria de nós tem que reconhecer que muitos de nós, de alguma maneira, já tentamos optar por uma versão mais light do Evangelho, uma versão mais domesticada do Evangelho. Já fomos tentados, e essa tentação ela é muito constante nos dias de hoje. E por quê? Primeiro, porque cresce no nosso meio, na nossa sociedade, um processo cada vez maior de secularização da religião. E quando eu digo o processo de secularização da religião, eu não estou dizendo que esses processos eles tentam acabar com a religião. Pelo contrário, o processo de secularização da religião ele tem a tendência e ele tem a ideia de colocar na vida das pessoas a religião como alguma coisa na periferia da vida. Alguma coisa que o resultado disso, em termos práticos, quer dizer o seguinte, que não é que as pessoas, não é que nós abandonamos a religião ou nós banimos o evangelho da nossa vida, mas que a religião é marginalizada, ela é colocada na margem da vida e muitas vezes é privatizado. Em outras palavras, quando acontece um processo de secularização na vida de uma pessoa, em termos de religião, e nós cristãos, quando esse processo de secularização se inicia, isso quer dizer que nós passamos a considerar o evangelho como algo sem importância. Porque basta a gente constatar o seguinte, o que hoje domina os assuntos nas mídias sociais e o que domina os assuntos seus pessoais. Na maioria das vezes, a gente fala sobre tudo. A gente fala sobre economia, a gente fala sobre esporte, a gente fala sobre educação, mas raramente a gente fala sobre o evangelho, sobre religião. E também, sendo assim, a discussão de nível moral é cada vez menos frequente nessas discussões. A moralidade é praticamente banida dessas discussões. Dessa forma, apesar de que nós muitas vezes confessamos a religião bíblica, o evangelho, como algo de infinitamente valor infinito, a realidade é que nós muitas vezes nós somos, como eu posso dizer, embora que a gente afirme que o evangelho é essencial, que ele é algo que deve ser prioritário, nós confessamos que ele é de valor infinito, mas na realidade nós não somos mais possuídos pelo evangelho. Nós confessamos o seu valor, mas isso já não nos possui mais. Isso já não faz mais parte do nosso conteúdo. Ou seja, o evangelho é colocado na periferia da vida. Uma segunda razão
né, pela qual nós compramos os nossos R$ 10 de evangelho. A primeira é essa, secularização do evangelho, quando a gente marginaliza a religião e coloca ela como algo secundário na nossa vida. Com a boca confessamos de que a religião, de que o evangelho é prioritário, mas isso já não nos comove, isso já não toca mais a nossa alma. E a segunda razão é um processo de autoindulgência que tem acontecido dentro das igrejas. Dentro do cristianismo ocidental brasileiro, há um processo de autoindulgência que minou, na verdade, o mundo ocidental e que está exercendo seu poder dentro da igreja. E por quê? Porque para muitos que confessam hoje ser cristãos, e é mais importante para eles ter conforto, ter segurança, do que sacrificar a si mesmo ou entregar a sua vida pelo próximo. Ou seja, me dê R$ 10 de evangelho, por favor, mas não me dê tanto. Eu não quero mais que R$ 10 de evangelho. E a terceira razão, porque nós queremos R$ 10 de evangelho, a terceira razão é justamente porque nós vivemos um processo de um pluralismo filosófico no nosso mundo. Nós vivemos esse pluralismo de pensamento religioso, do qual que eu quero dizer é que para muitas pessoas, inclusive dentro das igrejas hoje, não existe mais heresia, né? A visão, na verdade, é de que exista algo que seja heresia. Só o fato de eu dizer que existe heresia já é uma heresia. Por quê? Porque o pluralismo religioso, o pluralismo de pensamento, nos levou a colocar absolutamente como errado nós afirmarmos que existe um só Deus, que existe um só mediador entre o Deus e os homens, que existe um Deus verdadeiro e que, portanto, os outros são todos falsos. E esse pluralismo religioso também nos leva a uma coisa muito preocupante, é que no mundo assim, o evangelismo é facilmente descartado como proselitismo grotesco e muitas vezes a insistência que a gente tem nisso aí de levar o evangelho a ser pregado como a verdade, nós apenas vamos conseguir ser chamados de fanáticos e de grosseiros, porque não existe algo como a verdade absoluta. Então, esse pluralismo que nós vivemos no nosso mundo leva também muitos cristãos a quererem apenas R$ 10 de evangelho, porque eles não querem se comprometer com a verdade, não querem entrar em debates com outras pessoas e com discussões. Vivem um evangelho tão raso a ponto de não terem argumentos, nos mais básicos argumentos que sustentem a sua fé, que digam por que ele crê assim e não crê assado. Então, esse pluralismo filosófico que nós vivemos, nós temos também aqui optado por comprar R$ 10 de evangelho, porque nós não queremos nos aprofundar nessa questão de defender a sua fé e de colocar em pontos filosóficos a sua crença. Então Paulo reconhecia essa pressão, esse mal que o Império Romano dos seus dias ele exercia nas culturas ocidentais. E como o processo de decadência do Império Romano nos tempos de Paulo aqui já tinha começado, nós também, e naquela época já tinham começado a usar a religião com fins políticos, e nós também estamos passando pelo mesmo problema, né? Então, a religião de hoje é uma religião que está sendo utilizada com finalidades políticas. E devagarinho, as pessoas da época de Paulo foram se amoldando, se acostumando à autoindulgência cultural, ao orgulhoso da sua, o orgulho da diversidade, dizer naquela época lá no Império Romano, olha, nós somos uma sociedade que temos orgulho da nossa diversidade. Nós somos modernos,
nós somos gente para frente, de pensamentos plurais dos mais diversos tipos. É claro que numa sociedade assim, é absolutamente impopular dizer que há somente um caminho, uma verdade e uma vida. Na verdade, como os tempos passados, na época de Paulo, na época dos povos vassalos, que só trocavam os seus deuses pelos deuses de Roma, e o panteão romano assumia alguns dos novos deuses dessas pessoas que se incorporavam, enquanto que o povo recém-subjugado adotava as divindades romanas da sua época. Desse modo, era muito presunçoso desafiar o poder de Roma. Era esse o mundo de Paulo, quando ele escreveu aos Filipenses. Ele havia fundado a igreja dos Filipenses na cidade de Filipos em 51, 52 depois de Cristo, mais ou menos. Depois ele visitou aqui a igreja de Filipos pelo menos 2 vezes e a essa altura, Paulo, porém, aqui da prisão, está escrevendo provavelmente de Roma no ano 61 depois de Cristo. Portanto, a igreja de Filipos aqui não tem mais que 10 anos de existência. E Paulo percebe aqui a variedade de pressões que essa igreja estava passando dentro da sociedade e essas pressões que estavam nos bastidores da igreja e que poderiam prejudicar a experiência cristã desses irmãos e levá-los a uma vida cristã rasa. Paulo não podendo visitá-los, então ele, na verdade, escreve essa carta com o propósito de encorajar esses cristãos a continuar com seus compromissos cristãos básicos e estarem atentos quanto a uma coleção perigosa de tentações internas e a sedução e oposição daqueles que estavam de fora. E, na verdade, qual era então aqui o fardo que Paulo tem a se dirigir aos filipenses? O que Deus está nos dizendo aqui nessa carta que foi escrita há mais ou menos uns 2000 anos? A primeira coisa que Paulo vai enfatizar para nós aqui, portanto, é: ponha o evangelho em primeiro lugar na sua vida. Os irmãos observaram o capítulo 1 que nós lemos, o versículo de 3 a 8, que Paulo diz assim: dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós em todas as minhas orações, pela vossa cooperação no evangelho, desde o primeiro dia até agora. Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Aliás, é justo que eu assim pense de todos vós, porque vos trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos sois participantes da graça comigo. Pois minha testemunha é Deus, da saudade que tenho de todos vós, na terna misericórdia de Cristo Jesus. O que Paulo está dizendo aqui? Ele inicia a sua carta com essa calorosa expressão de gratidão a Deus por algo na vida por algo que Deus está fazendo na vida dos irmãos filipenses, e a sua gratidão aqui tem como base 3 aspectos que estão intimamente ligados e eu quero comentar rapidamente aqui com os irmãos. Primeiro é a lembrança que esses filipenses tinham da vida de Paulo. A versão da NVI que eu tenho aqui diz: agradeço a meu Deus todas as vezes que eu me lembro de vocês. Mas outras traduções, elas dizem: agradeço a meu Deus sempre que me recordo de vocês, ou algo semelhante. Na verdade aqui, o que Paulo está se referindo é a lembrança que os filipenses têm dele. Esse seria o jeito de melhor entendimento. Mais adiante, ele vai agradecer os filipenses por se lembrarem dele com tanto carinho, ao ponto de enviar fundos monetários para o seu sustento e o sustento do seu ministério. Mas aqui a visão de Paulo é uma visão mais ampla.
ele percebe que o interesse que os filipenses têm por ele é um reflexo do compromisso contínuo que Paulo tem com o Evangelho. E é por isso que ele agradece a Deus por eles. O ponto aqui, então, torna-se explícito na segunda razão da gratidão de Paulo. A segunda razão é essa aqui: fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós em todas as minhas orações, pela vossa cooperação no Evangelho desde o primeiro dia até agora. A palavra aqui é sua cooperação. O que essa palavra quer dizer? Pela sua parceria no Evangelho. Então, Paulo está alegre com os filipenses pela parceria que os filipenses fizeram com ele na propagação do Evangelho. Essa parceria que infundia profunda alegria no coração de Paulo, a levar ele a agradecer a Deus. E ele diz assim, orando sempre com alegria, ele escreve. Então a palavra cooperação é mais comum traduzir ela por comunhão no Novo Testamento. Mas o que essa palavra precisamente ela significa? No uso que a gente tem feito de comunhão, tem se tornado tão batido a palavra comunhão que a gente perde o sentido e a força da palavra. Mas essa palavra comunhão no Novo Testamento, e ela é usada especialmente quando ela é tratada. Ela tinha sérias implicações quando ela era utilizada, porque ela é utilizada com a finalidade de implicações comerciais. Era como alguém estivesse fazendo um negócio comercial com o outro. Por exemplo, se eu e você compramos um barco e começamos lá um negócio de pesca, ou a gente resolve fazer um outro negócio, nós entramos em comunhão ou entramos numa parceria. Esse é o sentido da palavra comunhão que é usada aqui. Parceria, no sentido de que agora as pessoas se ligaram a uma questão de parceria, uma parceria financeira. Então, o coração da verdadeira comunhão está na conformidade aqui de autossacrifício numa missão compartilhada. São duas pessoas que se unem, ou são pessoas que se unem, mas ambas estão dispostas a se autossacrificar e têm uma missão em comum. Então, eu e você, no caso, que estamos fazendo uma parceria comercial, nós juntamos as nossas economias, nós compramos um barco de pesca, agora nós compartilhamos a mesma visão. E é essa mesma visão que deve permanecer durante todo o tempo da parceria, se nós quisermos que essa sociedade continue de pé. A comunhão cristã, então, implica em sacrificar a si mesmo, em conformidade com o Evangelho. Pode até haver traços de calor e intimidade, mas o cerne da questão está na visão compartilhada do que é a importância transcendental, uma visão que conclame pelo nosso compromisso. E aqui Paulo está conclamando os irmãos da igreja de Filipos a este compromisso. Assim, quando ele está dando graças com alegria pela comunhão no Evangelho dos filipenses, ou pela sua cooperação no Evangelho, ele está agradecendo a Deus porque esses irmãos em Cristo, desde o momento da sua conversão, ou seja, desde o primeiro dia até agora, eles arregaçaram as mangas e estiveram envolvidos no avanço do Evangelho. Continuaram o seu testemunho em Filipos, perseveraram nas orações com Paulo, enviaram dinheiro para sustentar o ministério de Paulo, e tudo testemunhado e a sua vida partilhada juntos, mostrando a importância que o Evangelho tinha na sua vida. Isso é a razão mais que suficiente para ser grato a Deus.
Qual é o pastor que não gostaria de se dirigir a Deus em oração e agradecer a Deus por um comprometimento tão grande, uma parceria tão grande dos membros da sua comunidade com ele na propagação do Evangelho? Entraram numa parceria e se autodoaram. Eles se autodoaram. Assim como Paulo estava disposto a dar a própria vida pelos filipenses, os filipenses também estavam numa parceria com Paulo. E aqui a razão é essa. Essa é a razão mais do que suficiente para a gente agradecer a Deus. Quando a gente tem uma igreja que entra numa parceria conosco na propagação do Evangelho. Entra na parceria com Deus. Há uma terceira base para Paulo ser grato a Deus por eles. E é nada menos, meus irmãos, do que a operação contínua de Deus em suas vidas. Paulo vai dizer assim, eu dou graças a meu Deus. Paulo começa no versículo 3 e agora acrescenta, estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. 1:6. Esta é quase uma definição do que é ser um verdadeiro cristão. O Novo Testamento, ele apresenta não poucos exemplos de pessoas que professaram a fé, mas eram espúrios, evidenciados pelo fato de não permanecerem nela. Eles não, eles perseveraram. Por exemplo, lá no final de João 2, muitas pessoas creram no nome de Jesus quando viram os sinais e os milagres que Jesus fazia. Mas o próprio Jesus não se confiava neles porque conhecia a todos, porque sabia que não era autêntica a fé que eles possuíam, a fé que eles professavam. Alguns capítulos mais adiante, os que professaram a fé em Jesus, Jesus mesmo declarou, se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. Ou como coloca Hebreus 3 e verso 14, que diz, porque nos temos tornado participantes de Cristo, se de fato guardamos firme até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. E na palavra do semeador, Jesus mostra alguns. Semelhantemente, são estes os semeados em solo rochosos, que tem os quais ouvem a palavra, mas logo recebe com alegria, mas ele não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração, e chega a angústia ou a perseguição por causa da palavra, e eles logo se escandalizam. Rapidamente, essas pessoas recebem a palavra e rapidamente eles caem. Os mais promissores da colheita, neste caso, provam, na verdade, serem pessoas volúveis. Começam indicando sinais de vida, mas jamais produzem frutos que permanecem. Não era esse o caso dos filipenses, porque Deus os preserva. Paulo está convencido aqui de que eles perseverarão. E Paulo agradece a Deus porque está totalmente confiante ao observar os filipenses de que Deus realmente começou neles uma boa obra. Não era uma conversão espúria a deles, e o que Deus inicia era uma boa obra e Deus vai completá-la. Vale a pena refletir, irmãos, que ao dar graças aqui, Paulo não o faz de maneira mecânica ou de uma maneira ritualística. Veja o verso 4. Fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós em todas as minhas orações. As palavras aqui nos lembram o que João disse em sua terceira epístola. Não tenho maior alegria do que esta, de ouvir que meus filhos andam na verdade. Implicitamente aqui é a mesma postura que Paulo está refletindo. As circunstâncias de Paulo, portanto, aqui não afetam o seu carinho alegre e cheio de oração pelos filipenses. Seja nas minhas algemas, diz ele, seja na defesa e confirmação do evangelho, ele tem o mesmo posicionamento. Em outras palavras, o que ele está dizendo aqui é o seguinte, quer eu esteja em cadeias, quer levado perante o tribunal, ou quer eu esteja preso, quer liberto novamente para defender e articular o evangelho. De qualquer maneira, Paulo se alegra em lembrar-lhes, todos vocês são participantes da graça de Deus comigo. É tão forte aqui o desejo de que reconheço como Paulo é dedicado a eles, que ele se coloca sob juramento.
Ele diz assim: pois minha testemunha é Deus da saudade que eu tenho de todos vós na terna misericórdia de Cristo Jesus. O significado disso aqui, portanto, é que não é que sem essa tal afirmativa Paulo podia mentir, mas ele está se colocando sob juramento para que os filipenses vejam a paixão que ele tem da sua verdade, exatamente do mesmo modo que Deus jurou na Epístola aos Hebreus. Ali não é o caso que de outro modo Paulo venha mentir, mas se que ele está dizendo a verdade, está completamente envolvido com aquilo que ele fala. Aqui nós vemos aqui Paulo envolvido com o Evangelho. E nós vemos uma igreja ligada com Paulo na pregação do Evangelho. Para ele, o Evangelho deveria ser colocado em primeiro lugar na vida e nas suas ações. Portanto, aqui, meus irmãos, a primeira coisa que Paulo vai nos dizer aqui é que põe o Evangelho no centro do seu relacionamento com os crentes, com os seus irmãos. Nas nossas conversas deve ter tudo, mas o Evangelho também deve ser lembrado. E colocar o Evangelho como centro da nossa conversa. E porque isso quer dizer o seguinte, o que eu quero dizer aqui é que nós devemos regularmente compartilhar o Evangelho. Deleitarmos em Deus, compartilhar com os outros o que estamos aprendendo da palavra de Deus, na oração, nas conversas que nós temos. Em suma, nós temos que colocar em primeiro lugar o Evangelho. Isso significa que devemos colocar a comunhão do Evangelho no centro do nosso relacionamento com os crentes. Segunda coisa, segunda verdade que Paulo nos mostra aqui: ponha as prioridades do Evangelho no centro da sua vida de oração. Os irmãos viram aqui, observaram o que Paulo diz aqui no capítulo, eu estou lendo Filipenses 1, e agora eu vou ler o versículo de 9 a 11, em que Paulo diz assim: e também faço esta oração. Que oração é essa que ele faz? Que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e toda percepção, para provardes as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. O que ele está dizendo aqui, meus irmãos? Já no versículo 4 que nós lemos, Paulo insistia que quando ele orava pelos filipenses, ele fazia com oração e fazia isso com alegria e com gratidão. Agora ele dá o conteúdo da oração. O que ele está pedindo aqui? O que ele está falando na oração? E também faço esta oração: que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e toda percepção, para provardes as coisas excelentes e serdes sinceros e culpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo para glória e louvor de Deus. Que oração formidável! Que oração maravilhosa! E eu gostaria de perguntar para você, meu irmão, você que está me ouvindo, você que é meu amigo, não é que eu tenho o hábito de ficar observando a oração das pessoas, mas por que eu e você temos orado ultimamente? Qual tem sido o conteúdo da sua oração ultimamente? No que você tem se concentrado? Vamos observar primeiro 3 características dessa oração para você entender. Primeiro, Paulo está orando para que o amor dos filipenses seja abundante mais e mais. Então é possível aumentar o amor que a gente tem. O objeto que ele ora aqui é específico. Ele não oferece aqui, na verdade, um objeto específico, mas ele diz assim: que seu amor a Deus aumente. Ele não diz que seu amor aumente mais e mais, ou que seu amor uns pelos outros aumente mais e mais. Suponho que ele está deixando em aberto aqui. Paz do Senhor, irmão Alexandre. Deus abençoe, meu filho. Então,
ele está pedindo para que o amor desses irmãos aumente mais e mais. Segundo, o que Paulo tem em mente não é apenas um sentimentalismo, um ímpeto de prazer gerado, por exemplo, numa grande conferência. Ele ora para que o amor dos filipenses aumente mais e mais em pleno conhecimento e toda percepção. O tipo de amor que Paulo fala aqui é um amor que se torna conhecedor. Claro que Paulo não está se referindo aqui a qualquer tipo de conhecimento. Ele está se referindo aqui ao conhecimento de Deus, não é sobre botânica, física nuclear ou como vivem as tartarugas marinhas. Mas ele quer que os irmãos cresçam nesse conhecimento de Deus. Ele quer que eles gozem dessa percepção da palavra e das ações de Deus e que os crentes filipenses aprendam a viver à luz dessa palavra que eles começam a perceber. É evidente, meus irmãos, que ninguém vai conseguir crescer na fé e crescer no conhecimento de Deus com o coração cheio de amargura, com o coração cheio de ódio, com o coração cheio de sentimento perverso com os irmãos, ou seja, com qualquer pessoa ou com qualquer criatura. É evidente que ninguém consegue crescer na graça e no conhecimento de Deus com um coração egocêntrico, um coração que só pensa em si mesmo, um coração que só vive em torno de si. É claro que Paulo, ao fazer esse pedido, está pensando no conhecimento que esses irmãos filipenses têm que ter de Deus, mas por que ele pede que o amor dos crentes aumente mais e mais? Por quê? Porque é impossível que alguém chegue a conhecer mais a Deus com o coração cheio de ódio, coração cheio de amargura, coração cheio de egocentrismo. E é essa a característica do evangelho de muita gente hoje. É muito fácil observar isso, infelizmente, até mesmo na oração dos crentes. Vocês observaram o conteúdo da oração de Paulo e qual é o conteúdo das nossas orações? A maioria de nós hoje só está pedindo a Deus que livre a mim, Senhor, e a minha família da Covid. Que eu esteja guardado. Ou muito menos quando se lembra, que guardo meus irmãos da igreja, mas nunca tem uma visão global da situação. Suas orações são egoístas, suas orações só pensam no seu próprio bem-estar. Então, como é que alguém consegue crescer no conhecimento de Deus com um coração assim? Como é que a igreja consegue viver um evangelho pleno assim? Quer ver outro conteúdo muito comum em orações que a gente escuta hoje? Que Deus me dê condição de trocar de carro, trocar de casa, um melhor emprego. Essas coisas você deve pedir, mas não é isso que deve mover. É colocar nas suas orações e nas minhas orações o evangelho como prioridade, no centro da minha vida de oração. Qual é o conteúdo da oração de Paulo aqui? É que o amor dos irmãos, eles cresçam mais e mais no pleno conhecimento, que eles tenham percepção, para que eles possam provar as coisas excelentes, porque muitos de nós, nas nossas orações, queremos o bom e esquecemos que Deus tem o que é excelente para a nossa vida. Então nós nos contentamos com o bom, mas esquecemos de que Deus tem coisa excelente para colocar na vida de seus filhos. E essas coisas excelentes só vêm quando a gente tem a percepção clara do que significa o evangelho para nós. O que nós queremos, meus irmãos? Queremos que o nosso nome seja honrado, que o nosso nome seja lembrado, ou queremos que o nome do evangelho triunfe, que o nome de Cristo brilhe nos quatro cantos do mundo? O que nós queremos? O bem-estar nosso, de nossa família, ou queremos a glória de Deus e a glória do Evangelho de Jesus Cristo? Qual é o conteúdo das orações de muitos crentes hoje? Me guarda, Senhor, me livra do mal. Mas nós nos lembramos de pedir nas nossas orações que o Evangelho triunfe na vida das pessoas, que o Evangelho seja pregado nos quatro cantos da terra.
e que muitas vezes, infelizmente, nós ficamos com essas coisas no nosso coração. É impossível que alguém cresça no amor, no conhecimento, na percepção do que seja Deus, se ele ainda não cresceu em amor. Não cresceu, não vai crescer nunca no conhecimento de Deus se você não tiver um coração que queira o triunfo do Evangelho. Que o Evangelho seja o centro da sua vida de oração e da minha. Que eu aprenda a pedir de acordo com o olhar de Deus, à luz da revelação da sua palavra. É impossível. Por isso que ele ora, que cresçam no amor e em toda percepção. E tal crescimento, esse crescimento, ele requer uma diminuição em nossa característica de autocentrismo. Necessário que eu diminua, que você diminua. Em termos positivos, isso exige um aumento do nosso amor a Deus e ao próximo. Assim como o conhecimento de Deus e de sua palavra serve como incentivo para o amor cristão, assim também o amor é necessário no conhecimento mais profundo de Deus. É excessivamente difícil desenvolver-se no caminho de uma vida cristã sadia e vitoriosa, se nós não tentarmos para esse aspecto. O cristão não pode dizer, vou melhorar a minha vida de oração, mas não vou melhorar a minha moralidade, o amor ao meu irmão, ao próximo, que eu não esteja disposto a me sacrificar pelo próximo. É impossível isso. Eu vou crescer no amor ao próximo, mas eu não vou crescer na pureza, no conhecimento de Deus. Não consegue. A vida cristã ela é um todo. A gente não vai conseguir. Não é apenas falar, mas se submeter a Jesus Cristo e ao seu Filho. E assim Paulo ora para que o amor dos filipenses cresça mais e mais, e ele acrescenta depressa, em pleno conhecimento, em toda percepção. Em terceiro lugar, e eu vou continuar a semana que vem, porque vai ficar muito longo esse estudo, mas em terceiro, Paulo faz esta oração com a outra finalidade. Ele levanta esses pedidos a Deus e diz aos filipenses, para provardes as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo. Ele diz isso no versículo 10. Está claro aqui que ele não deseja que os filipenses se satisfaçam com mediocridade. Paulo não quer que os filipenses se satisfaçam com mediocridade, com coisa medíocre. Ele quer que eles experimentem coisa excelente. No mundo caído que nós estamos vivendo, não pode se satisfazer com as coisas do jeito que estão, não pode se satisfazer com as coisas no status quo. Ele quer que os crentes de Filipos prossigam, se tornem cada vez mais criteriosos, provando por experiência própria aquilo que é melhor. Que eles busquem o que é melhor no conhecimento de Deus, o que é melhor no relacionamento com os outros crentes, o que é melhor na alegre obediência. Enfim, ele deseja a perfeição dos irmãos da igreja de Filipos. Ora, para que eles sejam sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo Jesus. Que oração maravilhosa. Que eu e você aprendamos a colocar no centro das nossas orações o Evangelho. Como é que tais orações figuram nas nossas orações? Quando foi, meu irmão, deixa eu te perguntar, quando foi a última vez que você orou para que os seus irmãos em Cristo, os irmãos da sua congregação, abundem em amor cada vez maior e no conhecimento e profundidade do entendimento, para que discernam as melhores coisas e as provem em sua própria experiência, sendo cheios do fruto de justiça para a glória de Deus. Quando é que eu e você fizemos essa oração? Eu vou repetir para os irmãos a pergunta.
Quando foi a última vez que você e eu oramos para que os nossos irmãos em Cristo, irmão da sua congregação, abundem em amor cada vez maior no conhecimento e na profundidade do amor de Deus, para que discernam as melhores coisas e provem com sua própria experiência, sendo cheios do fruto de justiça para a glória de Deus? Quando é que nós fizemos essa oração? A maioria das orações que a gente tem feito é o seguinte: Senhor, abençoa meu irmão, que ele arrume o melhor emprego, que ele arrume o melhor salário, que ele faça pós-graduação, que ele viaje para os Estados Unidos, que aprenda a falar inglês. Resumindo, o conteúdo da maioria das orações que se vê hoje dentro das igrejas e na nossa própria vida são conteúdos egocêntricos, autocentrados em nós mesmos e no bem material das pessoas. Raramente nós vemos orações e ouvimos orações hoje em dia, e até mesmo na televisão isso é muito comum, que ser próspero, que ser abençoado é tudo a matéria. Mas deixa eu dizer uma coisa para os irmãos. As coisas materiais vão ficar aqui. Todas elas vão ficar. Nada nós vamos levar. Que o conteúdo da minha oração e da sua oração mude. Que a gente venha pedir para que os nossos irmãos cresçam em amor, cresçam em dedicação, em compromisso com Deus, que eles cresçam na profundidade do conhecimento de Deus, para que eles aprendam a escolher o que é melhor. E o que é melhor? Melhor é servir a Deus. Melhor é ser obediente a Deus. Melhor é pensar no dia de amanhã, na vida eterna, como vamos passar a eternidade. Pelo que você ora. Pelo que você está orando. Grande parte das nossas orações, em particular e público, são a questões pessoais, mas que nada tem a ver com o Evangelho. Nada tem a ver. A maioria das orações que se identifica hoje são orações centradas em questões pessoais, mas que afastam os interesses do Evangelho por completo. Não abarcam o Evangelho por completo. É claro que você tem que pedir assim. Pedro vai dizer que a gente deve lançar sobre Deus todas as nossas ansiedades, porque Ele tem cuidado de nós. Mas onde está, meus irmãos, o nosso foco evangélico? Leia as cartas de Paulo e copie as orações dele. Pergunte-se pelo que ele ora. Observe como são a maioria das petições de Paulo. Consistem basicamente no progresso do Evangelho. Que o Evangelho cresça, que Jesus seja pregado. E nós estamos sendo fiéis às Escrituras nas nossas orações? Como elas estão? Põe o Evangelho em primeiro lugar. Isso significa que você deve colocar as prioridades do Evangelho como centro da sua vida de oração. Eu quero terminar por hoje aqui. Semana que vem eu vou continuar do versículo 12 ao versículo 26, que a gente se propôs a falar aqui. E depois nós vamos dar continuidade a esse estudo. Por hoje é só. Mas põe o Evangelho em primeiro lugar na sua vida. E que na nossa vida de oração o Evangelho também esteja em primeiro lugar. Que as prioridades do Evangelho estejam no centro da nossa vida de oração. O que é a prioridade do Evangelho? Que o amor nosso pelos nossos irmãos cresça. Que o nosso compromisso com Deus e com o mundo perdido cresça. Que Jesus cresça e que nós diminuamos. Meus irmãos amados, obrigado ao irmão Alexandre, obrigado ao Adi. Deus abençoe os irmãos que estão assistindo a nossa transmissão. Um beijo grande no seu coração, que nós sejamos fiéis a Deus, porque isso é o mais importante. Não é? Nas nossas orações, que o Evangelho seja a prioridade.
na nossa vida, que o Evangelho seja a prioridade. Deus abençoe você. Deus te dê um ótimo domingo, viu, meus amigos? Ade, Alexandre, os irmãos da igreja, muito obrigado pela sua participação aqui, muito obrigado mesmo. Que Deus em Cristo lhe dê um excelente dia. Que você e sua família sejam abençoados e que o Evangelho de Cristo seja pregado em toda a terra. Que a nossa oração tenha esse conteúdo de que Deus cresça, Jesus cresça e que a gente diminua. Meus irmãos, um beijo no coração de vocês. Hoje à noite às 18h30 tem culto. Hoje nós teremos pelo menos 2 visitantes muito especiais lá na nossa igreja. E a gente está esperando você lá também. Um beijo no coração. Que a graça e o amor de Jesus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja com você, sua família, sua casa. Deus te abençoe. Deus te abençoe e te guarde. Que Deus te proteja. Em nome de Jesus. Amém? Beijo no coração, meus irmãos. Até domingo que vem, se Deus quiser, às 10h30, na continuação do estudo que nós estamos fazendo. Beijão!